Um cônsul chinês chocou ao ameaçar publicamente decapitar o primeiro-ministro do Japão. Os dois países trocam palavras cruéis. A cabeça suja que se mete deve ser cortada. A situação piorou tanto que a China alertou o Japão sobre uma derrota esmagadora e recomendou que seus cidadãos evitassem viajar ao país. Sanahei Takaichi diz que um ataque armado à ilha seria uma situação de ameaça à sobrevivência. O único motivo pelo qual o Japão irritou tanto a China é porque tocou no nervo mais sensível da China. Não foi uma vez, mas duas. É tão sensível que odiaria ser exposto no YouTube e tentaria enterrar isso no algoritmo. Mas você pode nos ajudar clicando no botão de curtir. Obrigado. A tempestade começou há meses após uma mudança política. Em 21 de outubro de 2025, Tsunai Takeichi se tornou a primeira-ministra do Japão. Aos 64 anos, ela assumiu o poder em um momento em que a política do Japão estava instável e o mundo ao seu redor se tornava tenso. Poucos dias após assumir o cargo, ela anunciou um plano inesperado. O Japão antecipará o gasto de 2% do produto interno bruto em defesa para o final de 2025, não mais até 2027. Esse número pode parecer pequeno, mas para o Japão, isso foi histórico. Por mais de 40 anos, o Japão seguiu uma regra não escrita. Seus gastos com defesa deviam ficar em cerca de 1% do produto interno bruto, símbolo da identidade pacifista após a Segunda Guerra Mundial. Quando o primeiro-ministro Takeichi dobrou a meta, mostrou que o Japão estava mudando de mentalidade, não só financeiramente. Isso parecia agressivo. Mas esse não é o real motivo do caos atual, pois tudo começou com uma declaração que feriu profundamente a China. O novo primeiro-ministro afirmou que, se a China atacar Taiwan, o Japão poderá enviar suas forças de autodefesa para proteger sua segurança. Essa foi a posição firme do Japão sobre Taiwan, principal motivo da irritação da China. Especialistas dizem que o Japão pareceu confiante demais, e acredite se quiser, o Japão tem menos chances de enfrentar a China. Na verdade, o Japão tem razão para ser firme contra o poderoso dragão. Em 2025, o Japão aprovou um orçamento militar. Recorde de Estados Unidos, dólares 55 bilhões, quase 10% maior que o ano anterior. Incluindo despesas de segurança como a guarda costeira, o total passa de 62 bilhões de dólares. Para um país que evitava expansão militar, essa foi uma atitude ousada. Mas não é só questão de dinheiro. O Japão iniciou a reorganização de suas forças armadas em março de 2025. O governo criou o Comando de Operações Conjuntas, centralizando Exército, Marinha, Força Aérea e unidades de espaço e cibernéticas. É a primeira vez que o Japão tem um comando unificado de defesa. O objetivo é agilizar a comunicação e coordenar melhor, principalmente em crises. Mas as principais mudanças vieram do gigante por trás disso. Os Estados Unidos logo apoiaram a decisão. Washington transformou as forças dos Estados Unidos da América no Japão em um quartel-general conjunto, facilitando o planejamento e operações com o país. Enquanto isso, o Japão modernizava armas e tecnologia. Em março, navios da Marinha Japonesa começaram a treinar com mísseis Tomahawk, junto com a Marinha dos Estados Unidos da América. Esses são mísseis de cruzeiro de longo alcance que podem atingir alvos a mais de 960 quilômetros de distância. O Japão vai comprar cerca de 400 Tomahawks, ampliando seu alcance defensivo. O Japão também está desenvolvendo novas armas hipersônicas e aprimorando seus próprios sistemas de mísseis. Essas medidas mostram que o Japão não está mais contando apenas com a defesa tradicional. Está se preparando para uma guerra moderna e avançada. O primeiro-ministro Takeichi integrou defesa e diplomacia. Ela considera a aliança Japão-Estados Unidos da América essencial para a segurança nacional e busca parcerias mais próximas com países asiáticos. O Japão firmou acordos de defesa com as Filipinas e segue cooperando com Austrália, Coreia do Sul e Índia pela Aliança Diálogo de Segurança Quadrilateral. A mensagem é clara. O Japão quer se fortalecer em um mundo em mudança, sem ficar isolado. Parece o Japão de um universo paralelo, não é? Afinal, costumava ser visto como um símbolo de paz. Uma nação que se reconstruiu das cinzas da guerra e focou em tecnologia, comércio e progresso, em vez de armas. Agora, essa imagem começa a mudar. O Japão se prepara silenciosamente para algo maior. Essa não é uma decisão tomada da noite para o dia,
mas sim devido a grandes mudanças e provocações que vêm acontecendo ao redor desta nação insular há décadas. O Japão percebeu que a paz que desfrutava há quase 80 anos agora estava cercada por ameaças reais vindas de 3 direções: China, Rússia e Coreia do Norte. E esses 3 países não se tornaram agressivos da noite para o dia. As ações deles seguiram crescendo até o Japão decidir que silêncio e paciência não eram mais opção. O que parece uma escalada recente com a China é, na verdade, batalhas de décadas atrás que ainda estão sendo travadas hoje. Nos últimos 15 anos, a China expandiu seu poder em todas as direções, no mar, no ar e por toda a Ásia. Grande parte dessa expansão ameaça diretamente a segurança do Japão. Parte dessa história começa com as Ilhas Senkaku, um pequeno grupo de ilhas desabitadas no mar da China Oriental que o Japão controla. Mas a China reivindica. Em 2012, após o Japão comprar 3 dessas ilhas para administrá-las, a China reagiu agressivamente e passou a enviar navios para a área. Não eram barcos de pesca comuns, mas do governo. O que era visita rara virou presença quase diária. Em 2024, navios chineses estavam lá quase todos os dias do ano. Durante o mesmo período, a China transformou silenciosamente sua guarda costeira, colocando-a sob autoridade militar e expandindo sua frota com embarcações maiores, mais pesadas e armadas. Esses navios pareciam patrulheiros, mas agiam como militares, permitindo à China aumentar a pressão sem iniciar conflito aberto. Mas as ambições da China iam muito além dessas ilhas, e infelizmente o Japão mal podia fazer algo a respeito. A China construiu a marinha que mais cresce no mundo, adicionando mais navios em poucos anos do que Japão, Índia, Austrália, França e Reino Unido juntos. Ela atualizou seus mísseis, com armas antinávio de longo alcance e modelos hipersônicos, tornando a área mais perigosa para marinhas próximas à costa da China. A China intensificou a presença de caças, drones e aviões de vigilância no Estreito de Taiwan quase todos os dias. Como Taiwan é vizinha das ilhas do sudoeste do Japão, tensões ali afetam diretamente a segurança de Tóquio. Se a China algum dia agir contra Taiwan, o Japão sabe que o conflito provavelmente vai se espalhar para suas águas e seu espaço aéreo. A China ampliou sua influência nas Filipinas, avançando no Mar do Sul da China, com guarda costeira, milícia marítima e navios navais. Isso é importante para o Japão porque essas rotas marítimas conectam o país às suas rotas comerciais e ao fornecimento de energia. Se a China dominar essa área, ganha influência regional. Depois, ocorreram grandes exercícios militares. No final de 2024, a China realizou seu maior exercício em 30 anos, mais de 90 navios e mais de 100 aeronaves. Realizando bloqueios, invasões e ataques coordenados da primeira cadeia de ilhas no Mar do Sul da China até perto do Japão. Para Tóquio, isso indicou que a China se preparava para conflitos reais, não só treinamentos. O comportamento da China no espaço aéreo mudou. Caças japoneses decolaram centenas de vezes por ano para interceptar aeronaves e drones chineses próximos ao território japonês. Em agosto de 2024, pela primeira vez, uma aeronave militar chinesa entrou brevemente no espaço aéreo do Japão. Drones chineses passaram a voar com mais frequência e atingir áreas inéditas. Esses voos mantiveram o Japão em alerta e mostraram que a China testava seus limites. Como se a China não bastasse, seu aliado também apareceu, tornando a situação ainda mais preocupante: aprofundamento da cooperação militar entre China e Rússia. Em 2025, os 2 países fizeram exercícios navais e de submarinos próximos ao Japão, compartilhando dados de sonar e treinando juntos em áreas estratégicas para a defesa japonesa. Para Tóquio, os desafios agora vinham de 2 grandes potências avançando na mesma direção, e não mais de apenas uma. Enquanto isso, a China revelou seu porta-aviões mais avançado, o Fujian, com catapultas eletromagnéticas que permitem decolagem de caças com carga máxima. Com maior capacidade de projetar poder no Pacífico e combinando mísseis, drones e pressão da guarda costeira, a China agora pode desafiar o equilíbrio de poder ao redor do Japão. Do Mar da China Oriental até Taiwan e o Mar do Sul da China, a China está irritada devido à questão de Taiwan. Ou é isso que ela está tentando mostrar ao mundo para esconder a verdadeira intenção? A raiva da China parece ser sobre Taiwan, mas na verdade são cicatrizes deixadas pelo Japão que ainda ecoam entre gerações. Vingança.
está tão profundamente enraizada neles que em 2024, uma criança de 10 anos foi fatalmente esfaqueada na China. Aquele não foi um dia normal, foi um dia carregado de emoções, comemorado com sirenes e momentos de silêncio em todo o país. O silêncio nasceu das ações passadas do Japão. Mas a dinâmica que vemos hoje entre Japão e China nem sempre foi assim. O que hoje parece oprimido já foi uma das forças militares mais agressivas da Ásia. Na década de 1930, líderes japoneses acreditavam que expandir o império era essencial para obter recursos e sobreviver à crise econômica. Esse pensamento levou o Japão a um caminho violento, especialmente em relação à China. Em 1937, o incidente da Ponte Marco Polo se transformou em uma guerra em grande escala entre o Japão e a China. O que veio depois foi brutal. As forças japonesas capturaram diversas cidades em sequência: Pequim, Tianjin, Xangai e, por último, Nanjing. A queda de Nanjing resultou em um dos capítulos mais sombrios da guerra, o Massacre de Nanjing. Por 6 longas semanas, a cidade presenciou assassinatos em massa, estupros e destruição em uma escala horrível. Historiadores calculam que mais de 10 mil civis e prisioneiros de guerra morreram. Esse momento prejudicou muito a reputação do Japão e ainda é lembrado mundialmente. É a mesma cicatriz que a China ainda carrega, viva e dolorida. Na mesma época, o Japão fazia operações secretas como a Unidade 731 na Manchúria. Essa instalação fazia experimentos desumanos em prisioneiros, testando doenças, armas biológicas e realizando cirurgias sem anestesia. Esses crimes de guerra foram uma das razões para o Japão sofrer punições severas e pressão global após a guerra. Com seu exército já espalhado pela China, Coreia e partes do Sudeste Asiático, o Japão ainda continuava se expandindo. Em 1941, após os Estados Unidos da América suspenderem o petróleo ao Japão, o país tomou uma decisão ousada e perigosa. Atacar a frota do Pacífico dos Estados Unidos da América em Pearl Harbor destruiu navios americanos e matou mais de 2.000 pessoas. Esse evento levou os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial e mudou o rumo da guerra. Por um curto período, o Japão continuou vencendo batalhas e controlava um império enorme em toda a Ásia. Mas em 1942, as coisas começaram a desmoronar. A marinha do Japão foi derrotada em Midway, e depois disso, o império começou a encolher. Em 1945, o Japão estava exausto. As cidades foram bombardeadas, a comida estava acabando e milhões de vidas já haviam sido perdidas. Então veio o golpe final. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. A destruição foi diferente de tudo o que o mundo já tinha visto antes. Ao mesmo tempo, a União Soviética invadiu a Manchúria japonesa, impossibilitando a continuação da guerra. O imperador Hirohito finalmente anunciou a rendição do Japão em 15 de agosto de 1945. Para muitos japoneses, essa foi a primeira vez que ouviram a voz do seu imperador. Após a rendição, o Japão foi ocupado pelos aliados, liderados pelos Estados Unidos. As forças americanas ficaram no Japão por quase 7 anos. Durante esse período, eles trabalharam para desmantelar completamente o antigo sistema militar. Diversos líderes militares foram presos e julgados por crimes de guerra em Tóquio, alguns condenados à morte e outros à prisão perpétua. Curiosamente, o imperador não foi punido, pois os Estados Unidos da América achavam que mantê-lo como símbolo ajudaria a estabilidade do Japão. A grande mudança ocorreu em 1947 com a nova Constituição. O artigo 9 mudou totalmente o futuro do Japão. Ele afirmava que o Japão não usaria guerra para resolver disputas e não manteria forças armadas capazes de guerrear. Isso foi uma mudança histórica e lançou as bases para a identidade do Japão como uma nação pacífica. Mas o mundo logo mudou. A Guerra da Coreia começou em 1950 e as tensões da Guerra Fria cresceram. Os Estados Unidos precisavam de um Japão estável para ajudar a manter a ordem na Ásia. Então, o Japão começou lentamente a reconstruir unidades limitadas de autodefesa. Com o tempo, essas unidades evoluíram para as atuais forças de autodefesa do Japão. Continuaram defensivas, mas passaram a ser essenciais para a segurança do Japão. No mesmo período, o Japão firmou acordos de segurança com os Estados Unidos da América, permitindo bases militares no país. Muitos japoneses se sentiram desconfortáveis, e grandes protestos ocorreram nos anos 1960.
O tratado continua em vigor e tropas dos Estados Unidos da América seguem no Japão até hoje por esse acordo. Enquanto o Japão se ajustava politicamente, algo incrível ocorria na economia. O país reconstruiu indústrias, investiu em tecnologia e trabalhou para reerguer a economia. Nas décadas de 1960 e 1970, o Japão surpreendeu o mundo com um rápido crescimento econômico. Em poucas décadas, o país saiu da derrota para se tornar uma das maiores economias mundiais. Esse período foi chamado de Milagre Econômico Japonês. Esse sucesso e as lembranças dolorosas de Hiroshima e Nagasaki ajudaram a formar a mentalidade pacifista do Japão. Crianças japonesas cresceram aprendendo sobre paz, democracia e os riscos do nacionalismo. Com o tempo, o Japão criou uma identidade nacional única, uma nação orgulhosa não de seu poder militar, mas de seu compromisso com a paz. Seus vizinhos forçaram a mudança por questões históricas não resolvidas, não pelo presente. Enquanto o Japão enfrentava a pressão chinesa no sul, outro desafio surgia silencioso no norte. O Japão e a Rússia nunca resolveram sua disputa de décadas sobre as Ilhas Kurilas, ou os territórios do norte, como o Japão os chama. Essas ilhas estão próximas de Hokkaido e foram tomadas pela União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Mais de 80 anos depois, os dois países ainda não assinaram um tratado de paz por essa questão pendente. Por anos, a situação ficou calma, quase parada. Isso mudou após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. O Japão ficou firmemente ao lado do Ocidente e impôs sanções. A Rússia reagiu saindo das negociações de paz, suspendendo acordos, bloqueando pescadores japoneses e militarizando as Ilhas Kurilas. Construiu novas bases, instalou mísseis costeiros e reforçou a defesa aérea nas ilhas. A Rússia chegou a posicionar unidades avançadas S-300 Into-4 lá. Sistemas projetados para rastrear aeronaves furtivas, como os F-35 do Japão, permitindo a Moscou monitorar grande parte do norte do país. Esperava-se estabilização, mas a atividade militar aumentou. Navios e aeronaves russos passaram a surgir com mais frequência próximos ao Japão. Houve encontros aéreos, patrulhas de bombardeiros de longo alcance e Tu-95 nucleares voando próximos às zonas de defesa aérea do Japão. Em setembro de 2024, uma aeronave russa, Il-38, invadiu o espaço aéreo japonês 3 vezes em poucas horas. A primeira violação em 5 anos. O Japão enviou caças F-35 e F-15 e até disparou sinalizadores, o maior alerta antes de um confronto. No mar, a Rússia ampliou as patrulhas de submarinos com seus submarinos de mísseis balísticos da classe Borei, cada um carregando poderosos mísseis nucleares. Esses submarinos começaram a operar com mais frequência no Mar do Japão e no Mar de Okhotsk, criando uma tensão constante nas águas do norte do Japão. Tóquio se preocupava ainda mais com a forte parceria entre Rússia e China. Os dois países passaram a coordenar patrulhas navais, voos de bombardeiros e exercícios de submarinos perto do Japão. Alguns navios contornaram o Japão para testar a rapidez da resposta de Tóquio, impondo uma pressão inédita ao país. Dois vizinhos poderosos atuando juntos nas águas ao redor do país. A Rússia aumentou a incerteza em 2024 ao atualizar sua doutrina nuclear, baixando o limite para o uso de armas nucleares. Mudança que tornou Tóquio mais cautelosa. Tudo isso mostrou ao Japão que a ameaça do norte não era mais simbólica ou histórica. Era real, ativa e crescente. O Japão precisou se preparar para desafios vindos simultaneamente do sul e do norte. Mas Rússia e China são menos perigosas do que a maior ameaça, pois o que não se prevê costuma ser o mais perigoso. Imagine uma bomba nuclear sobre você, só porque alguém quis se aventurar. Parece meio louco, mas é isso que os japoneses têm enfrentado ultimamente. A Coreia do Norte é o desafio mais imprevisível que o Japão enfrenta. Ao contrário da China ou Rússia, Pyongyang declara abertamente o Japão como alvo nuclear. Relatórios de defesa do Japão apontam que a Coreia do Norte possui cerca de 50 armas nucleares e já miniaturizou ogivas para mísseis balísticos. A Coreia do Norte tem centenas de mísseis capazes de atingir todo o Japão, incluindo mais de 50 mísseis Nandong, que exigem pouca preparação para lançamento. Isso torna cada teste e cada lançamento mais perigoso, porque o Japão só tem uma janela de aviso curta, às vezes apenas alguns minutos antes do impacto.
E os momentos mais assustadores são quando mísseis norte-coreanos voam diretamente sobre o Japão, acionando alertas de emergência, parando trens e obrigando as pessoas a se abrigarem. Esses eventos não são mais raros. Após diplomacia, em 2018 e 2019, a Coreia do Norte retomou testes, lançando mais de 60 mísseis em 2022 e dezenas em 2023. Vários desses lançamentos coincidiram com exercícios militares dos Estados Unidos, da América, Japão e Coreia do Sul, ressaltando a mensagem política do ato. O que torna a ameaça ainda mais séria é o quanto a tecnologia da Coreia do Norte avançou. Agora, ela mostra ogivas nucleares táticas para uso em batalha, drones subaquáticos com cargas nucleares e mísseis lançados por submarinos para segundo ataque. Seus testes de mísseis de longo alcance bateram recordes, ficando mais de 1 hora no ar e atingindo altitudes inéditas. A exibição do novo míssil Hwasong-20, de combustível sólido e capaz de lançar múltiplas ogivas rapidamente, elevou as preocupações. Além disso, há a mudança política. A Coreia do Norte se aproximou da Rússia, assinou um pacto de defesa e, segundo relatos, enviou tropas e armas para Moscou. Com a nova parceria, ações da Coreia do Norte às vezes coincidem com atividades militares da China e Rússia perto do Japão, criando sensação de pressão coordenada. Para o Japão, a junção de capacidade nuclear, tecnologia avançada e imprevisibilidade torna a Coreia do Norte uma ameaça única na região. Mas o Japão parece ter encontrado as respostas para eles rapidamente. O que mais irritou seus inimigos foi o potencial nuclear que o Japão pode usar. O país pacífico, que rejeitou armas nucleares por décadas, agora está repensando essa promessa. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, parlamentares debatem se o Japão deve permitir armas nucleares aliadas em crises. O porta-voz chinês Lin Tian afirmou que a China está seriamente preocupada com isso. Esse foi o segundo motivo, após a posição do Japão sobre Taiwan, que preocupou a China. A estratégia de defesa do Japão vai além de uma arma ou anúncio. É uma transformação total de como o país planeja sobreviver em um bairro mais perigoso. Após décadas mantendo suas forças armadas pequenas e limitadas, o Japão aceitou que o ambiente de segurança ao seu redor mudou demais. O novo plano tem duração de 10 anos e se baseia em uma ideia. O Japão deve detectar ameaças rapidamente, se defender por mais tempo e atacar o inimigo antes de ser atingido. A mudança começou com uma decisão histórica em 2022, quando o governo aprovou um programa de defesa de 5 anos de 43 trilhões de ienes, mais de 300 bilhões de dólares. Nenhum governo japonês investiu tanto em defesa em tão pouco tempo. Os gastos são planejados. Ele está dividido em 7 áreas que o Japão considera essenciais para se proteger do poder naval da China, dos mísseis da Rússia e do arsenal nuclear da Coreia do Norte. O principal pilar é a capacidade de ataque de longo alcance, que o Japão evitou por mais de 70 anos. Durante a maior parte de sua história pós-guerra, o Japão manteve uma postura estritamente defensiva, o que significa que apenas se preparava para interceptar ataques, mas nunca planejava atacar bases inimigas. Isso mudou quando Tóquio comprou 400 mísseis Tamarra dos Estados Unidos da América. Esses mísseis alcançam mais de 1.600 quilômetros, permitindo ao Japão atingir locais de lançamento, bases militares e centros logísticos. Antes mesmo de ameaças se aproximarem, destroyers japoneses já treinavam e o primeiro navio deve estar logo operacional com Tomahawks. Mas o Japão não depende só das importações. Está modernizando os mísseis. Tipo 12 antes de curto alcance, agora redesenhados para quase 1.000 quilômetros. Mísseis modernizados serão implantados nas ilhas do sudoeste do Japão, de Kyushu a Okinawa, montando uma rede de pontos de lançamento para monitorar e responder a ações no mar da China Oriental. Esses veículos de lançamento são móveis, podendo se mover e se esconder, dificultando serem alvos. O Japão desenvolve nova geração de mísseis lançados por submarinos. O Japão desenvolveu mísseis lançados por tubos de torpedo padrão, evitando grandes modificações em seus submarinos. Isso os torna mais baratos, mais rápidos de implantar e difíceis de detectar. Isso permite ao Japão atacar à distância de forma discreta sob o oceano. Paralelamente a isso, o Japão também vai equipar seus caças com mísseis lançados do ar de longo alcance, o que multiplica o número de plataformas capazes de responder a ameaças.
Outro pilar da estratégia do Japão é a defesa antimísseis em camadas, focando nos mísseis hipersônicos. Essas armas viajam muito rápido e mudam de direção durante o voo, dificultando sua interceptação por sistemas tradicionais. Para lidar com isso, o Japão e os Estados Unidos estão desenvolvendo conjuntamente um interceptador de fase de planagem, um míssil especial projetado para atingir armas hipersônicas enquanto elas ainda estão planando na alta atmosfera. É uma das tecnologias mais desafiadoras da guerra moderna, desenvolvida atualmente apenas por Estados Unidos e Japão. O Japão amplia sua frota naval antimísseis. 2 grandes embarcações com sistema AEGIS estão em construção, cada uma com mais de 100 lançadores verticais e radares potentes. Esses navios operarão com os destroyers AEGIS, ampliando a capacidade do Japão de rastrear e interceptar mísseis balísticos, de cruzeiro e ameaças hipersônicas. Até o fim da década, o Japão deve operar até 12 navios com defesa antimísseis balísticos. Isso é importante porque as ameaças na região vêm de várias direções. O Japão precisa de ampla cobertura ao norte, sul e oeste. A terceira área principal é a vigilância não tripulada espacial. O Japão planeja deixar de depender só de radares terrestres e passar a coletar dados de altitudes maiores e do espaço. Novos drones de longo alcance vão patrulhar grandes áreas do oceano por mais tempo e enviar informações em tempo real às forças de autodefesa. O Japão amplia sua rede de satélites. Esses satélites ajudam a detectar lançamentos de mísseis, rastrear atividades navais, monitorar locais de testes norte-coreanos e fornecer comunicações seguras para os comandantes. O Japão desenvolve satélites de reconhecimento, comunicação e um novo sistema para monitorar atividades espaciais. Importante, pois China e Rússia têm capacidades anti-satélite. Essas informações serão direcionadas ao novo Comando de Operações Conjuntas do Japão, central criado em 2025. O Japão agora possui comando único, integrando Exército, Marinha, Força Aérea, Cibersegurança e unidades espaciais pela primeira vez. Isso agiliza decisões, especialmente em crises em que cada minuto conta. Os militares dos Estados Unidos atualizaram seu próprio comando no Japão para corresponder a essa estrutura. Assim, ambos os países podem coordenar operações de forma mais eficiente. O Japão também prioriza mobilidade e preparação, pois guerras recentes mostram que tecnologia não basta. Um país deve mover tropas rapidamente, proteger civis, reforçar infraestrutura e manter suprimentos por longos períodos. O Japão investe bilhões em munição, abrigos, armazenamento de combustível, pistas de emergência e sistemas de comunicação de backup. Isso assegura que o Japão siga operando mesmo se ataques afetarem bases ou rotas de suprimento. A proteção civil está sendo reforçada, com sirenes de alerta e planos de evacuação para moradores próximos às zonas de conflito. O caça de próxima geração, desenvolvido pelo Japão com Reino Unido e Itália no Programa Global de Aviação de Combate, é central para a estratégia japonesa de longo prazo. A aeronave prevista para 2035 substituirá os antigos caças do Japão, trazendo sensores avançados, tecnologia furtiva, inteligência artificial e recursos de guerra em rede. O novo caça foi projetado para atuar sozinho ou integrado a uma rede de drones, satélites e sistemas terrestres. O espaço terá papel maior. O Japão ampliou seu investimento em satélites militares, criando uma rede mais resiliente para comunicações, navegação e inteligência. O objetivo da mudança é assegurar que o Japão funcione sozinho, caso as redes globais de comunicação sejam cortadas em um conflito. Todos esses esforços dependem fortemente de alianças. A parceria entre os Estados Unidos e o Japão continua sendo o núcleo da estratégia japonesa. Mas Tóquio está ampliando sua rede, trabalhando em estreita colaboração com a Austrália, Coreia do Sul, Índia e Filipinas. Essas parcerias envolvem exercícios militares, troca de inteligência, cooperação tecnológica e acordos para acesso mútuo a bases em emergências. Juntos, eles formam uma rede de segurança crescente, destinada a conter a pressão combinada da Rússia, China e Coreia do Norte. Os prazos do Japão para essas melhorias se estendem até meados da década de 2030 e até 2035. Os caças e interceptores hipersônicos devem aumentar a defesa do Japão a um nível inédito. Dentro do país, o clima é misto. Muitas pessoas, especialmente a geração mais jovem, acreditam que é hora de o Japão assumir a responsabilidade por sua própria segurança.
Eles percebem a instabilidade global e acham que o país deve se preparar. Já as gerações mais velhas, que ouviram histórias da Segunda Guerra Mundial, sentem-se desconfortáveis. Eles se lembram do que a militarização trouxe no passado: destruição, perda e dor. Ainda assim, a direção política já está definida. A política de defesa do Japão está mudando mais rápido do que nunca. O governo está gastando mais, organizando-se melhor e treinando com mais intensidade. As forças de autodefesa estão se tornando mais capazes, e o país está se preparando para ameaças que possam surgir. O que o Japão está construindo não é uma solução temporária. Sistema de defesa de longo prazo e múltiplas camadas, criado para resistir à guerra moderna, incluindo ataques de mísseis, cibernéticos e operações navais distantes. O objetivo é tornar o Japão forte o bastante para não ser intimidado por nenhum país ou cercado por vizinhos. Esta é a resposta do Japão ao mundo: proteger a paz com preparação, não apenas esperança, diante de um cenário emergente.